Tá aqui a biodata da Gisela e passar a palavra para ela. Então, a Gisela é bisneta de Cora Coralina e traz no seu jeito a força da palavra, da sensibilidade e do cuidado. À frente do projeto As Coras, Conexões Femininas, ela honra esse legado criando encontros que inspiram cultura, diálogo, empreendedorismo e união entre mulheres dentro e fora do Brasil. A advogada e empresária também lidera o V Pilates, um espaço dedicado ao bem-estar do corpo e da mente, acreditando que uma vida equilibrada transforma pessoas. Além de liderar o grupo As Coras Conexões Femininas, Gisela faz parte de vários grupos importantes que fortalecem o universo feminino, como a BPW e Mulheres de Brasília. Gisela, vou passar a palavra para você. Muito obrigada novamente. Obrigada, Giovana. Obrigada, Simone, novamente pelo convite. Obrigada a todos aqueles que participaram ontem, que hoje estão aqui de novo. Vocês vão ver coisas diferentes, tá? Poesias diferentes, várias coisinhas diferentes. E é uma continuação, na realidade, do que eu falei ontem. Vocês já me conhecem, né? Eu sou Gisela Salles, eu sou bisneta da Cora Coralina, e eu convivi com ela bastante tempo. Eu convivi com ela por 17 anos. Aqui está uma foto minha com ela lá na cidade de Goiás. Se vocês não forem ainda, eu convido todos a irem. Vou falar um pouquinho mais hoje sobre essa viagem que a gente está organizando, para a gente conhecer o nosso passado, né? Porque quando a gente fala de Cora Coralina, a gente fala de uma escritora que ela nasceu no finalzinho de 1800. Então, tem todo aquele comecinho dos anos 1900, e ela conta bastante. Muito da poesia dela fala sobre isso. Ontem eu falei algumas palavras, falei a palavra mandrião, que pouca gente conhece, eu não conhecia. Enfim, a minha bisavó é uma mulher que ela merece ser falada, merece ser conhecida, não só pelas poesias dela, mas também pela vida dela, pelo que ela falou, pelo que ela viveu, pelo que ela observou do mundo. E eu não sentia, naquela época, conexão. Quando eu conhecia, assim, quando eu nasci, quando eu convivi com ela, eu não me sentia conectada com ela, né? Porque eu achava ela uma pessoa muito diferente de mim. Deixa eu só falar um pouquinho da minha apresentação. Eu sou muito interativa, eu interajo muito com as pessoas, tá? Então, eu peço a gentileza que quem quiser perguntar na apresentação, no meio da apresentação, pode se manifestar e eu vou ter prazer em responder. Tá? A gente tem um tempo e eu estou observando e vai dar tempo para tudo. Então, fiquem à vontade. Se puderem todos fechar o microfone, mas se quiserem fazer alguma pergunta no decorrer da apresentação, podem fazer. Eu prefiro que façam no decorrer da apresentação, porque aí, para não se perder, tá? Então, continuando, eu só tinha essa conexão genética, né, de DNA com a minha bisavó. Eu não senti uma conexão real com ela. Por quê? Porque eram dois mundos completamente diferentes. Ela morava numa casa que não tinha energia elétrica, a porta estava sempre aberta, a cozinha era a cozinha de lenha. Então, eu não via... A minha bisavó, ela fez voto de pobreza. Então, ela não era vaidosa, ela não comprava roupas. Então, sempre ela estava com o mesmo vestido. Eu lembro que quando ela ia lá para casa, a minha mãe, que não é a neta, né? A neta, na realidade, é meu pai. Ela virava assim, Dona Cora, vamos fazer sua unha, né? Vamos pentear seu cabelinho, a senhora vai posar para uma foto, vamos colocar esse chale, vamos arrumar esse, sabe? Então, a minha mãe, ela arrumava a minha bisavó porque ela não tinha nenhuma vaidade. Eu não sei nem se tinha espelho na casa dela ou se ela se olhava no espelho, porque realmente ela era uma pessoa extremamente simples. E um ponto interessante que eu não falei ontem, e eu vou perguntar para vocês, tá? Quando vocês falam de Cora Coralina, vocês acham que a palavra fofa define ela? Põe um joinha sim ou não. Se vocês acham que sim, coloca um joinha. Não, sim, sim. Muita gente falando que sim, pouca gente falando que não. Não, pouca gente. Gente, minha bisavó, o que ela não era fofa, tá? Ela era uma pessoa extremamente prática, extremamente séria e extremamente machucada pela vida. E isso fez
fez dela essa pessoa que ela não era muito de abraçar, ela não era uma pessoa carinhosa. Tanto que a poesia dela tem algumas poesias, e a gente vai ver isso, a gente vê muita dor e sofrimento. Então, assim, por mais que ela seja uma mulher sábia, fofa ela não era. E aí, ano passado, eu tive alguns insights. E aí nasceu As Coras. E eu queria contar para vocês como nasceu As Coras. Esse daí é o primeiro logo nosso. E As Coras nasceu por 3 motivos. Eu vou falar um pouquinho, mas não era fofa, mediana, não era. A gente, aconteceu muita coisa na minha vida depois que eu saí de Brasília, porque minha bisavó faleceu, saí de Brasília, morei fora do país, casei, fiz faculdade de jornalismo, trabalhei na televisão, separei, voltei para o Brasil, fiz direito, então eu sou advogada também, como a Giovana falou. Enfim, mudei de novo de cidade, recomecei, saí de escritório de advocacia, casei de novo com um homem maravilhoso, não tive filhos por opção e tenho neto por opção também. Então, assim, a minha vida foi assim, vai e volta, sobe, desce, recomeço, muita dor. Eu sofri violência doméstica por parte do meu primeiro marido, sofri violência financeira, sofri assédio nos trabalhos que eu tive, né? E decidi recomeçar. Essa última vez criei uma consultoria, montei uma consultoria. E ano passado eu passei por um momento de dor. Esse momento de dor, quando a gente fala, a gente acha que é uma coisa negativa, e é realmente uma coisa negativa. Porque quando a gente está com algum problema relacionado com saúde, a gente acha que o nosso mundo vai acabar. Eu tive melanoma, para quem não sabe, é um câncer de pele, e eu tive no bumbum. Então, imaginem, eu não conseguia sentar, andar, dirigir, ou seja, nada. Meu marido é um homem maravilhoso, mas ele trabalha, ele viaja bastante. E nesse momento que eu estava com esse problema, esse melanoma, ele foi para Bolívia. Ele viaja para a China, mas dessa vez ele estava na Bolívia. A minha ajudante, a Francisca, que vem em casa todos os dias, ela teve problemas pessoais. Então, realmente, eu estava dependendo do outro, aquela pessoa que a gente sempre acha que a gente é independente, que não precisa de ninguém. E nesse momento de dor, eu precisei de ajuda. E óbvio, né, como de novo, mulher independente, né, dona de si, para quem eu vou pedir ajuda? E aí surgiram as pessoas das minhas vizinhas. As minhas vizinhas, elas que me ajudaram. Elas me ajudavam a me arrumar, me ajudavam a fazer compras, a ir na feira. Por incrível que pareça, exato, parte da vida de muitas nós. Por incrível que pareça, eu não precisei pedir ajuda, né? Porque eu acho que a dificuldade está em pedir ajuda. Elas falaram, a gente vai te ajudar. Então, tinha uma amiga minha que era uma vizinha que era médica, a outra me ajudava a fazer. Minha máquina de lavar roupa quebrou, tá? Então, uma me ajudava a lavar roupa, lavava minha roupa na casa dela. Porque, assim, quando acontecem os problemas, as dificuldades, tudo acontece junto, né? Então, eu tive o melanoma, depois eu fiz esterectomia e no final do ano eu operei os olhos, tá? Então, foi um ano intenso, mas nasceu As Coras. Então, primeira coisa, fiquei com esses problemas, esses desafios relacionados com a saúde. Essa conexão com as minhas vizinhas fez me olhar para aquela necessidade de se conectar com pessoas que estão próximas da gente. Uma das minhas vizinhas, ela é apaixonada pela Cora Coralina, a gente começou a conversar, ela vinha me visitar, a gente começou a falar sobre minha bisavó, e a gente teve a ideia de fazer uma live para as mulheres, né? Porque eu ajudava, nas palestras eu falo bastante sobre assédio, prevenção ao assédio, discriminação. Ela falou, e ela é advogada também, fala sobre família, sucessões, e ela falou, vamos fazer uma live. Eu falei, não, vamos fazer mais. Uma outra vizinha fez a logo das Coras. Essa vizinha, a Ari,
ela foi literalmente a primeira Cora. Ela é líder, trabalha numa multinacional, e ela trabalhou num programa de liderança feminina. Então, assim, várias questões foram ajudando a gente a formar as Coras Conexões Femininas. E eu falei, eu falo que eu durmo e acordo com a solução. Então, eu dormi com aquela questão, vamos fazer uma live, acordei com quero fazer mais, e virei para essa minha vizinha e falei, Carol, vamos fazer as Coras Conexões Femininas, que é um grupo de mulheres, porque uma mulher, eu tô vendo que a força da mulher é muito forte, é muito poderosa. Então, eu acho que se a gente se juntar, a gente pode muito mais. E aí foi surgindo as Coras Conexões Femininas. Uma ajudando a outra, mas primeiro aqui no meu prédio. E eu comecei a estudar mais sobre a vida e obra da minha bisavó. E uma das coisas que eu já sabia é que a minha bisavó ela tinha uma relação muito forte com os vizinhos dela. E ela falava o seguinte, que é o que está escrito: o vizinho é a luz da rua. Quando o vizinho viaja e fecha a casa, é como se apagasse a luz da rua. E quando o vizinho volta, abre as portas e janelas, é como se acendesse todas as luzes da rua. E nós todos nos sentimos em segurança. E realmente, se antigamente se falava em briga de marido e mulher, não se mexe a colher, hoje a gente sabe que quando a gente ouve uma briga, a gente tem sim que se meter, porque a gente pode ajudar uma pessoa a sobreviver. A gente pode ajudar uma mulher vítima de violência doméstica. A gente pode ajudar uma mulher que está com filho com problemas. A gente pode ajudar o marido que está desempregado. No meu grupo de família, de vizinhas, a gente ajuda. A gente fala no mesmo diálogo sobre empregada doméstica, né, ajudante do lar. A gente fala sobre dicas de onde jantar. A gente fala sobre comida para bebês. A gente fala sobre... A gente faz um grupo para comprar vinho. Então, a gente junta para comprar vinho e o frete ser mais barato. Ou seja, a gente formou uma verdadeira comunidade e de pessoas que moram aqui perto. Então, as meninas vêm aqui em casa, por exemplo, né? E que acaba... Imagina, eu não sei quem é mãe de vocês, eu não sou, mas as minhas vizinhas são. Elas ficam desesperadas, é uma tristeza, assim, existe o puerpério, né? Então, o bebê, deixa o bebê lá e vem aqui em casa, traz o bebê, o monitor, para ficar vendo se o bebê está dormindo, se está acordado, mas consegue respirar fora de casa. Então, essa conexão com as vizinhas, e é só descer o elevador, né? Então, a gente até brinca, olha, demorei porque peguei trânsito, né? Então, é muito simples essa conexão, muito fácil, e é muito forte, muito poderosa. Então, quando a minha bisavó, ela coloca que o vizinho é a luz da rua, eu falo que o vizinho é a luz da nossa vida, porque e são aqueles parentes que a gente não escolhe, né? São aquelas pessoas que estão próximas da gente e ajudam a gente mesmo sem a gente pedir, que foi o que aconteceu comigo. Então, um dos motivos, uma das razões que fortaleceu, que fez nascer as Coras, foram as minhas vizinhas, né? Eu agradeço demais ela. E o terceiro ponto que fez com que nascesse as Coras foi um propósito. Uma prima minha, ela virou para mim e falou assim, Gisela, eu não sei qual o propósito da minha vida. Com as Coras, eu vi que a gente tem um propósito, e esse propósito faz com que a gente mova a nossa vida. Muita gente não entende, porque não é entendimento, é sentimento. O propósito é sentimento. E a gente não procura o propósito está lá dentro da gente. E eu senti que o meu propósito, como Cora, sim, como bisneta da Cora Coralina, porque o ser bisneta da Cora Coralina me dá voz. Mas o meu propósito faz com que essa voz ecoe e que todas as pessoas consigam ouvir a minha voz, que eu tenha a possibilidade de estar aqui hoje com vocês. É óbvio que é por eu ser bisneta da Cora Coralina, mas não só por ser bisneta da Cora Coralina, é porque eu tenho um propósito. E o meu propósito é conectar mulheres com mulheres. Óbvio que tem vários homens que se conectam com o projeto As Coras Conexões Femininas. Porque quando eu falo conectar mulheres com mulheres, eu não falo do gênero mulher, eu falo do sentimento.
todo homem tem um lado feminino, assim como toda mulher tem um lado masculino. Todos nós temos mães, né? Todos nós temos pais, mas vamos focar na força feminina que rege a nossa vida, que rege o nosso amor, que rege o nosso sentimento. E essa mulher que está dentro da gente, ela precisa se conectar com outras mulheres. E não é uma questão de gênero. Até porque a minha bisavó, ela nunca se colocou como uma mulher feminista. Ontem a Giovana me perguntou isso. E é justamente sobre isso. Não é sobre ser mulher ou ser homem. É sobre ajudar mulheres. E quem pode ajudar mulheres é qualquer pessoa. Então, esses foram os 3 pilares, os 3 pontos, as 3 razões que fizeram com que eu criasse as Coras Conexões Femininas. E o que é as Coras? As pessoas perguntam. As Coras é um projeto que foi concebido com o intuito de homenagear a memória e o legado da minha bisavó. Por isso chama as Coras, óbvio, né? Mas também é de usar a história dela como uma fonte de inspiração. Eu acho que todos vocês conhecem várias frases motivacionais da minha bisavó. Anteontem mesmo, me mandaram uma grande palestrante. Ela começou a palestra dela com uma das frases da minha bisavó. Porque realmente são frases que têm uma profundidade muito grande. Mas as Coras é muito mais do que isso, é muito mais do que frase, porque se as frases da minha bisavó, elas são poderosas, quando a gente conhece a vida dela, a gente se empodera muito mais. Então, essa fonte de inspiração e fortalecimento, porque o que a gente quer é se fortalecer, é ter voz para poder falar. E a gente consegue com maior facilidade isso quando a gente não está sozinha, quando a gente está conectada com outras pessoas. Porque a gente sozinha é uma poeirinha, é uma coisica. E a gente junto, a gente tem uma força que vocês não imaginam. É um poder absurdo, né? Bom, aí começou. Então, existiu as Coras, as vizinhas, tudo lindo, maravilhoso. Mas e aí, né? Porque... Gente, eu sou empresária, mas o meu foco é outro. E eu queria entender como fazer. Sempre que a gente tem um projeto, o importante é a gente estruturar esse projeto. E como eu decidi estruturar esse projeto? A Carol, que ela estava comigo na fundação das Coras, ela tem um filho pequeno, e ela trabalha em universidade também, ela trabalha no Mackenzie, ela dá aula no Mackenzie, e ela falou, Gi, não tenho tempo, porque assim, quando a gente descobre o propósito, quando a gente descobre que a gente tem força, a gente quer fazer as coisas. E aí, em vez de eu quis dar vários passos para frente, mas eu dei um para trás para estruturar. Então, a gente precisa estruturar, porque sem a estrutura, a gente não consegue avançar. E essa estruturação aconteceu quando a Ariane, essa ruiva, que foi a primeira Cora, estava no Japão, China, Singapura, estava fora. Então, eu queria falar com ela, mas eu não conseguia. E eu comecei a me conectar com várias mulheres. Eu nem sei como. Elas me encontravam, eu encontrava, porque eu acho que quando a gente tem essa conexão e esse propósito em comum, as coisas vão acontecendo, né? Você vai falando, as coisas vão se conectando, as coisas vão acontecendo. E eu percebi, de novo, que sozinha eu não posso estar. Então, temos mais 10, alguma coisa eu não consigo ler, tá? Aí eu falei assim, gente, eu preciso de um conselho. Eu preciso de um conselho com mulheres pensantes que me ajudem a estruturar tudo isso. Vai embora, não. Eu não vou embora. É para eu ir embora? Giovana, faz assim se é para eu ir embora. Não, né? Então tá. Bom. Então eu tive que me conectei com essas conselheiras, criei esse grupo de conselheiras, a Simone, inclusive, faz parte do conselho. Esse conselho me dá ideias, porque eu sou geminiana com ascendente aquário, então, assim, minha cabeça vai... Então, eu preciso de alguém que me segure. E aí, minhas conselheiras são aquelas que falam, Gisela,
a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso sim, mas primeiro a gente tem que fazer isso, isso, isso. Então, elas vão me dando aquela conexão, elas vão me dando aquele apoio e a gente faz junto. E eu tenho a diretoria, que a Ariane, inclusive, faz parte da diretoria, e a Michelle. Então, quando ela voltou do Japão, eu falei, é o seguinte, as Coras estão andando e você é diretora executiva. Ok. E ela é o tipo de pessoa que fala, ok. Ela, olha, tem uma reunião com o Japão até às 10, mas depois eu vou para sua casa, tá? É esse tipo de pessoa que a gente gosta e que a gente tem, e é muito legal. E ela é vizinha, né? Então é muito mais fácil tudo. Tô mal, vem aqui, ou tô mal, você quer que eu vá? Vou, eu desço do jeito que eu tô, então é isso. É sobre isso e é assim mesmo. Bom, sei que agora a gente tem a diretoria, eu sou a CEO, né? Porque eu tinha que colocar o nome, eu falei, ai, gente, CEO, não sei, fundadora. Eu falei, mas eu acho que fundadora é muito mais. Então, CEO. Meu marido falou assim, ai, você se acha. Ah, tá, 8 minutos para finalizar a conversa. Tá bom, tá bom. Então, vou adiantar aqui. Então, tem a diretoria, as conselheiras e tem também as convidadas. Então, vocês se sentirem no coração que querem ser convidadas, participar como convidadas, estão todos convidados. E aí, tem essa poesia que eu acho que resume o que é as Coras, Conexões Femininas hoje. Chama Cora Coralina Nasce Antes do Tempo. Tudo que criei e defendi nunca deu certo, nunca foi aceito. E eu perguntava a mim mesma por quê. Quando menina, ouvia sem entender quando coisa boa ou ruim acontecia a alguém, fulano nasceu antes do tempo. Guardei. Tudo que criei, imaginei e defendi nunca foi feito. E eu dizia como ouvia modo de consolo. Nasci antes do tempo. Alguém me retrucou. Você nasceria sempre antes do tempo. Não entendi e disse a mim. Quando eu criei as Coras, Conexões Femininas, uma das fichas que caiu é que a minha bisavó, ela criou e defendeu muita coisa. E aquele momento, comecinho dos anos 1900, de repente, não era o tempo dela, porque ela tinha nascido antes do tempo. Então, gente, o tempo de Cora é agora. A gente pode criar, a gente pode defender e fazer com que tudo dê certo, tudo seja aceito. E só depende de cada um de nós, tá? Eu vou dar uma corridinha. Aqui são os pilares das Coras, aqui são o que a gente faz, né? E antes de finalizar, porque eu tenho pouquíssimo tempo, depois eu passo, tá? A gente tem o modo de ser Cora, que é o seguinte: as Coras é o abraço que conforta, a mão que levanta, a mente que colabora. É o lembrete constante de que nenhuma de nós está sozinha. As nossas histórias se entrelaçam, nossas lutas se somam e nossas vitórias são de todos. Somos uma teia de força, amor e conexão femininas. Nós somos as Coras. E aqui estão as redes sociais, algumas pessoas já encontraram as nossas redes sociais. Quem quiser fazer parte do grupo das convidadas, a gente precisa muito de ajuda, porque todo projeto a gente não cobra, né? A gente cobra para poder fazer alguns eventos só, mas a maioria dos projetos são projetos gratuitos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ai, Gi, você correu, mas eu entendo. Eu tive que correr, não é? Tá tudo bem, querida, sem problemas. Era Foi até que muito bom. horas? Foi A gente vai perfeita. ter um evento começando às 11h30, mas podia acabar até 11h40. Desculpa a correria. Imagina. Mas foi muito bom. Adorei as poesias, muito legal. Tá bom? Eu queria também deixar um tempo para perguntas, né? Se Ok. alguém tiver alguma Isso. pergunta, a gente tem um tempinho também para essa interação, né? Infelizmente, a gente tem essa demanda, né, do Sim, tempo. sim. Tanta coisa legal, né, para fazer. Então, desculpa mesmo por te apressar.
Imagina. Olha, aqui eu coloquei uma poesia, tá? Que era uma poesia da minha bisavó para os universitários. Quem conhece, quem foi ontem, sabe que Aninha é o nome da minha bisavó. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Então, aqui é um recado. Eu vou mandar para a Simone e ela vai mandar para vocês, que é um recado para vocês universitários, tá? Eu vou deixar aqui o contato. Pronto. Quem quiser fazer pergunta. Acho que sou eu queria que você voltasse. A Ana levantou a mão. No QR Code disso aí. Vou parar de compartilhar para poder ler as perguntas que estão aqui. Ou se alguém puder ler para mim. O Eugênio levantou a mão para fazer uma pergunta, e eu acho que a gente tem tempo para a pergunta do Eugênio, e aí depois a gente continua com a programação, finaliza aqui para continuar. Tudo bem, pessoal? Então, Eugênio, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Gisela? Tudo bom, e você, Eugênio? Tudo bem. Achei super interessante, eu sou fã da Aquara Coralina, estive lá, é maravilhoso. Mas eu queria saber assim, uma coisa que eu acho que eu não percebi durante a sua apresentação. Vocês fazem algum encontro assim online, alguma coisa, para poder participar dessa nova comunidade, assim, desse novo grupo? Eugênio, olha, não deu tempo de mostrar, que eu pensei que fosse demorar mais tempo a apresentação. A gente tem vários encontros, um deles se chama Cora em Verso. A gente fala sobre poesia e a gente apresenta poetas que muita gente não conhece. Por exemplo, talvez você conheça a Gilca Machado, a Alice Ruiz. Então, a gente fala sobre essas poetas, são mulheres, né? A gente fala sobre poetas mulheres, a gente fala sobre o momento de vida delas, e a gente filosofa, Eugênio, e é tão gostoso. E não é um grupo exclusivamente feminino, que meu pai é uma aquária honorária, está sempre lá em todos os encontros, então eu te convido para participar. A gente está fazendo uma vez por mês, às segundas-feiras, à noite, às 7 horas da noite. Então, se você entrar no Instagram ou nas convidadas, você vai ter o link, você vai ter acesso ao link, e é mais do que um clube de... Eu falo muito mais que um clube de poesia, porque a gente entra na vida da pessoa. E a gente tem o Cora Conecta também, que a gente, quando der, a gente faz, enfim. Mas o Cora Inverso é uma vez por mês. Gisela, só te pedindo um favor, você pode colocar aqui no chat para a gente o link, alguma coisa assim, porque eu perdi o QR Code. Claro, claro. E aí, assim, eu acho que por aqui, eu acho que é mais fácil do que pegar o celular. Tá bom. E aí todo mundo acho que vai conseguir acessar por aqui, pelo chat. Mas muito obrigado pelas suas informações, pela sua apresentação, foi maravilhoso. Eu vou colocar aqui o das Coras, tá? Esse daqui é o Instagram. E pelo Instagram você consegue entrar no... eu posso colocar, tentar... Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o link do grupo. Eu só consigo pelo QR Code, Eugênio. Mas entra no Instagram das Coras. Vou abrir aqui o celular para poder tentar entrar. Tá. É ascoras.oficial, não é isso? Arroba, né? Tá bom. Obrigado, hein? Nada. Temos outra pergunta? A Ana Clara, que falou, que bonitinha. De ontem eu mostrei minha foto com você para minha mãe, ela ficou morrendo de inveja. Fala para ela participar dos encontros presenciais. A gente vai ter um encontro presencial em junho, dia 20 de junho. Eu vou colocar tudo isso, tanto no Convidadas, como no site. No site das Coras não, mas eu coloco no Instagram. E a gente vai ter a viagem também, que vai ser bem legal para Goiás Velho. Vai ser Goiás Velho não, porque minha tia falou para não falar Goiás Velho, a cidade de Goiás. Mais alguma pergunta, people?
Ativa Amos. Bonitinho. Os encontros acontecem onde? Depende do lugar, Ana Carolina. Geralmente em São Paulo, tá? Mas a gente está programando, aconteceu já em Brasília, já aconteceu até em Dubai, para você ter uma ideia. E a ideia é fazer em vários lugares. Então, por enquanto, São Paulo, vai ter em Goiânia, vai ter em Brasília, enfim, vai ter em vários lugares. Então, é uma questão de organização. Para mim é mais fácil São Paulo, porque eu moro aqui, né? Eu vou, Midian, me fala que eu vou. Ana Carolina de Brasília, que legal também, né? Nasci em Brasília. E eu fui para Brasília agora. Eu lancei um livro que chama Mulher de Lugar é Onde Ela Quiser. E a gente vai lançar outro livro e provavelmente... vai ter um lançamento no Rio de Janeiro, então talvez eu faça um Cora lá no Rio de Janeiro, em agosto. Mas, assim, a gente está com um projeto grandioso também, vai fazer a Casa de Cora. Vocês vão ouvir falar muito das Coras. Obrigada, Midian. Eu não sei se é Midian ou Midian, tá? Desculpa se eu estou falando o seu nome errado, que é um nome diferente, né? Mas eu gosto de chamar de uma forma correta, Midian ou Midian. Alguma outra pergunta, gente? Mid, é verdade, chama de Mid. Eu não precisava ter corrido tanto, tá vendo? Vocês me apressaram. Obrigada, coraçõezinhos para vocês também. A gente podia tirar foto com todo mundo, né? Quem consegue? Alguém pode tirar foto de todo mundo? Giovana? Olá, Gisela, tudo bem? A Giovana, ela teve que sair por um motivo pessoal, mas eu acredito que a questão da foto, tirar um print da tela, porque Boa. quem estiver em um notebook, se puder tirar um print da tela, por favor. Fazer isso. É só ligar a câmera, porque daí é legal aparecer todo mundo com a pessoal, câmera ligada, né? Vamos lá, deixa eu ajustar aqui a minha visualização para poder aparecer. Já tá. Deixa eu só fazer caber mais gente, para ficar mais bonitinho. Quem puder ligar, vou fazer o print screen. Leonardo, não dá para te ver. A gente viu. Você está com uma luz aqui bem atrás. Acho que você tem que abaixar. Melhorou. Agora a gente te vê. 1, 2, 3 e print screen. Foi, Lu? Muito obrigada, Gisela. A gente vai enviar as fotos pelo seu e-mail. Pela Simone também, eu queria agradecer você por essa palestra. Foi muito bom te ouvir ontem, te ouvir hoje. É realmente uma honra ter a sua presença aqui e todo o seu projeto. Ele realmente é inspirador. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a você, Vitória. Tenha um ótimo dia, viu? Obrigada a todos vocês. Tchau, tchau, Marcos, Leonardo, gente. Tchau, até mais. Prazer.